Olá a todos, é uma grande honra estar aqui no 31º Encontro Nacional da ANPAP. Meu nome é Marina Maria Marques de Souza. Estou aqui para apresentar o artigo O Artivismo de Causa Indígena por meio do recorte curatorial da Mostra Veshwa Nós Sabemos. Esse texto tem como coautoria a professora doutora Regilene Aparecida Sarzi Ribeiro e teve financiamento PIBIC-CNPq. O presente artigo tem como objetivo investigar o ativismo de causa indígena, como já foi dito anteriormente, por meio da mostra curatorial Veshwa Nós Sabemos, que teve como curadora Naine Terena e foi exibida entre 2020 e 2021 pela Pinacoteca do Estado de São Paulo. A pesquisa buscou ainda entender quais peculiaridades se encontram dentro da temática de arte indígena na contemporaneidade e como esta funciona como artifício de luta, visando situar qual a necessidade de existência dessa mostra na atualidade para novos entendimentos artísticos, visto que a arte indígena apresenta parâmetros que por muito tempo não foram reconhecidos pela arte ocidental, e ainda políticos, considerando a onda de perseguição e retrocesso do atual governo Bolsonaro. Essa é a primeira mostra e exposição no Brasil feita totalmente por pessoas indígenas e com uma curadora indígena. Ela foi feita em conjunto com a Casa do Povo e a Tecoacalipete, e surgiu o projeto de pesquisa denominado OPI, e tem como objetivo mostrar uma parte da história da arte do ponto de vista que não é visto, e de uma arte que inspira, como, por exemplo, o movimento antropofágico da Semana de Arte Moderna de 1922, mas que não é mostrada. Arte indígena como tradutora da luta e memória, e que assume diálogo amplo com a sociedade. A curadora Naine Terena, ela é uma ativista, educadora e artista pertencente ao povo terena. Ao todo, foram 24 artistas e coletivos indígenas brasileiros de diversas partes do país, dentre eles Jaider Esbel, Denilson Banila, Ailton Krenak, Dayara Tucano, Coletivo Macuí, entre outros. E também tiveram várias, desde performances e apresentações que ocorreram durante toda a exposição, e também foram utilizadas diferentes bases e formas de produção de arte, como quadros, vídeos, dentre outros. É interessante pensar também que a mostra, ela não vem só para mostrar arte indígena contemporânea atual, mas também buscar trazer o nome da arte indígena tradicional, que veio antes dela, que sempre teve seu caráter existencial, questionado pela civilização branca, que não conseguia ver uma nova forma de expressão de arte que não fosse somente contemplativa, mas tão estética quanto utilitária, e que teria uma forma de criação única, que é passada e conservada por diferentes gerações. Elas sempre foram originais no que diz respeito a ter origem. Sempre se souberam de onde vieram, para onde vão, por que vão e vêm. A mostra se cria na premissa de uma arte indígena contemporânea que carrega suas origens e segmento histórico, mas também o olhar da contemporaneidade sobre a arte, e também a nova necessidade dessa arte de se fazer comercial, de ser vendável para também trazer renda aos povos originários, porque boa parte da renda dos povos indígenas vem da venda de esculturas durante períodos de excursão e pequenas mostras, mas que esse consumidor, ele pode muito se impor, né? Essa pessoa branca pode vir e escolher o que ela quer, mas quando a gente coloca isso numa mostra de arte, é a visão do artista indígena. E aqui a gente tem a Roberta Shapiro, que explica um pouco esse processo de artificação, transformar a arte, que não era antes considerada arte, mas também trazer ela para ela ser pesquisada, para trazer o enobrecimento, e também para se trazer mais respeito a uma arte que até então não era considerada arte, mas por motivos muito coloniais. E quando falamos de arte política, que são termos que possuem autonomia entre si, com relação à causa indígena, ele ganha um sentido mais orgânico, visto que a existência indígena é essencialmente política, assim como sua arte, e o que o torna os artistas indígenas artivistas é que eles não representam personagens, eles são o que são, utilizam da arte para fazer transformações políticas dentro de suas convicções, como abertura para diálogos no espaço público, uma forma de resistência cultural que chama o coletivo por meio da arte. Então, o existir indígena, o manter as suas práticas tradicionais, ou somente existir no seu espaço originário, faz com que a pessoa indígena seja política. Aí aqui, o Quezada, ele traz algumas diferenças do artivismo
tradicional ocidental para o ativismo indígena. Ele traz aqui principalmente, da mesma forma, eles elaboram críticas e reflexões sobre o sistema econômico capitalista neoliberal, em invasão de grandes corporações extrativistas predatórias, o avanço do agronegócio no Brasil e as guerras silenciosas existentes em territórios indígenas demarcados, ou em fase de demarcação. Denunciam por meio da arte a violência e os assassinatos cometidos contra a população indígena, assim como lutam pelo respeito à natureza, a sustentabilidade do planeta e o respeito às áreas de proteção ambiental. E aí a gente pode entrar também na utilização muito forte de tecnologia, de câmeras de vídeo, do vídeo e das redes sociais hoje em dia para os povos originários, que utilizam elas não da maneira que nós utilizamos, assim como um instrumento de luta e como um objeto para propagação de suas ideias e para atrair mais pessoas para a causa. E agora a gente pode também pensar nesse período que nós estamos vivendo até o momento, mas desde que o presidente do governo Bolsonaro assumiu o poder, que era um período de muito medo aos povos indígenas, mas também um momento de muita luta, e assim como de diversas minorias, mas que ele tinha um caráter totalmente agressivo contra movimentos sociais, e que desde antes ele falava sobre dar fuzil em arma nas mãos de fazendeiros para atacar os povos indígenas, e também ele faz o desmanche da FUNAI e de outros órgãos de proteção à natureza e a esses povos. Tanto que a caça sistemática aos povos indígenas se dá em seus espaços de morada, que são visados como maneira de criar espaços para agricultura, extração de madeira e outros bens de extração. O resultado é que nessa corrida econômica, para ser um bem explorado, a Amazônia, maior morada dos povos indígenas do Brasil, está sendo destruída. E o que registra é o maior índice de incêndio dos últimos 4 anos. Foram 32.728 focos de incêndio até 14 de 8 de 2019, correspondendo a um aumento de 60% com relação aos anos anteriores. Aqui tem as peças expostas, Guardiãs da Memória e da Resistência, que eu escolhi mostrar, a obra Ashna, peço perdão se não estiver pronunciando corretamente, produzida por Tamiquan Tishiri, do povo Pataxó, que é uma líder artista e poeta, e tem como intuito traduzir o sentimento de uma onça protegendo sua cria da ganância humana que destrói a natureza. Perdão. Em 2019, essas peças sofreram um ataque na cidade de Embu das Artes. Elas foram destruídas dentro de uma ação racista, tanto que as 2 panteras que estão colocadas nas pontas ali, elas foram criadas depois, que representa a troca de sabedoria entre 2 guerreiras e a conexão com o conhecimento. E traz também a reflexão não só do ataque racista em si, mas também de qual é a segurança que os espaços de artes e espaços de seguros oferecem a essas obras. Aqui nós temos a performance do Jader Esbel e da Dayara Tucano, Cantos para a Vida, que ocorreu em novembro de 2020 e foi transmitida em live pelo Facebook da Pinacoteca. A performance foi composta por Jader Esbel, de vestes brancas, e Dayara Tucano, vestindo uma plumagem avermelhada com um espelho cobrindo a face. Na entrada, o artista despeja fumaça sobre o público, simbolizando a invocação de uma ancestralidade. Após essa ação, os artistas citados entram no espaço e conduzem o público, incluindo as obras expostas, como se fizessem parte de um ritual. E é interessante a gente pensar no corpo indígena dentro dessa performance, porque para eles o corpo é considerado uma matriz de símbolos e objeto de pensamento, que articula significações sociais e cosmológicas. Trata-se do conceito de um corpo-tela, que possui uma forma de manter a memória ancestral, que segue no processo de manutenção da existência e propagação dessas memórias. E aqui é a minha conclusão. Tendo em vista a luta constante dos povos indígenas à mostra, fecha, nós sabemos, existiu como parte dessa luta de resistência, dentro e fora do campo das artes, podendo ser vista como ativista, com a essência e as diferenças carregadas pela arte indígena. Segundo a própria curadora, Naine Terena, a mostra apresenta uma ressignificação da linha do tempo da história da arte, que agora precisa se reformular no tempo e espaço para alocar esses artistas como uma arte coletiva milenar, e que após 1500 tentaram ser apagados, lutando por décadas até hoje para recuperarem seu espaço. Não há dúvida que esgotar o tema seria uma tarefa para estudos posteriores, e esse não é o objetivo da presente comunicação.
vista a amplitude dos temas abordados, sendo eles transversais aos domínios da artes, política, curadoria e cultura. Procuramos, através de nosso recorte, esboçar o ativismo indígena dentro de pautas atuais e dentro de um recorte curatorial, de uma exposição que abriu e abre porta para muitas outras. Deixo aqui para vocês as minhas referências. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.